A paz do Senhor Jesus para vocês que estão ouvindo esta mensagem. Carta à Igreja de Filadélfia. A Igreja de Filadélfia é uma das igrejas citadas na Bíblia, aqui no Apocalipse. Por causa da carta à Igreja de Filadélfia, que foi registrada nos textos bíblicos, a Igreja de Filadélfia ficou conhecida por todos os cristãos como um exemplo de fidelidade ao Senhor e o compromisso com a verdade do Evangelho. Filadélfia era uma igreja que tinha um compromisso sério com Deus. Ela tinha o desejo de servir a Deus. Ela tinha vontade de servir a Deus e por este motivo Deus encontrou na igreja de Filadélfia fidelidade. A cidade de Filadélfia era um centro muito importante para a difusão da cultura grega entre os lados ocidental e os lados oriental. Porém, o grande Império Romano imperava naquela época. Mas por conta da região vulcânica, onde a cidade de Filadélfia estava posicionada, a cidade de Filadélfia ela sofria muito com terremotos. Conta-se a história que ela foi destruída no ano 17 depois de Cristo, e ela foi destruída por um terremoto. E nós vemos que esses detalhes históricos são muito importantes diante do texto bíblico, porque na carta à Igreja de Filadélfia tem várias referências sobre questões que os habitantes de Filadélfia eles enfrentaram. A carta à Igreja de Filadélfia, ela começa com uma saudação de Cristo. Essa saudação foi destinada ao anjo da igreja, que era um líder e representante local daquela comunidade cristã. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, está nos referindo à sexta carta à Igreja de Filadélfia. E está escrito que ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui nós vemos que Cristo se apresenta como o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Essa descrição de Cristo, ela nos dá a entender sobre a sua santidade e a veracidade, a autoridade que ele tem absoluta. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, está escrito assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque o Senhor é santo. Em Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, vai dizer assim, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesta palavra, nós entendemos sobre a santidade de Jesus. Nós entendemos que nós temos também que santificar as nossas vidas, porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. É necessário ter uma vida de santidade para encontrar com Deus. Em João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda em João, capítulo 8, versículo 32, ele também vai dizer desta maneira: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 17, no versículo 17, está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em João, capítulo 1,
No versículo 17, vai dizer: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus possui a chave de Davi. Ele é aquele que se cumpre toda a promessa messiânica. Quando está falando de abrir ou fechar a porta, está dizendo que ele é o único que tem poder de abrir as portas do reino de Deus para o homem. Só ele pode fazer uma conexão entre Deus e o homem. Só ele pode levar o homem para o céu. Em João, capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Em Efésios, capítulo 2, no versículo 18, nós vamos entender que para chegarmos a Deus, só Jesus pode nos levar. É por isso que vai dizer desta maneira: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Você está entendendo? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então nós vemos que essa descrição de Cristo, dizendo que a porta que ele abre ninguém fecha e que fecha ninguém abre, isso vai trazer o quê? Um grande conforto para os crentes de Filadélfia. Não só para os crentes de Filadélfia, mas também para nós. Porém, os crentes de Filadélfia, eles eram perseguidos pelos judeus daquela cidade. Eles eram insistentes que só os judeus e a comunidade judaica era o único povo que pertencia a Deus. Ou seja, eles se unificavam em dizer que só eles conheciam Deus. E aqui nós vamos entender que Cristo nos dá uma grande segurança, que a nossa salvação não consiste de autoridade judaica ou de julgamento judaico, mas a nossa salvação está sobre as mãos daquele que verdadeiramente segura a chave de Davi. Irmãos, igreja ou homem não pode salvar a ninguém. Só Jesus pode salvar. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Então a salvação não consiste de homem ou de sangue de homem, mas a salvação vem por meio da obediência, de obedecer a palavra, de santificação, de santificar nossas vidas. Por isso a palavra de Deus está dizendo que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então é necessário nós ter uma vida ampla de santidade. É necessário nós santificar nossas vidas. Em que sentido? Como santificar nossas vidas? É nos aproximar mais de Deus. E como pode haver esta aproximação? Basta você buscar, jejuar, orar, consagrar, pôr sua vida na presença de Deus. Porém, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Irmãos, Jesus também está dizendo para Filadélfia: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti ponho uma porta aberta. Essa descrição está no Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Então a carta de Filadélfia nos mostra que Cristo, ele pessoalmente atentou para o seu povo. Ou seja, o povo que habitava em Filadélfia era um povo que não estava só. Era um povo que era perseguido, mas aí se cumpre a palavra de Deus, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando o bem e contemplando o mal. Então nós vamos entender que Deus, ele sempre esteve nos guardando e nos protegendo. Veja o que diz no livro de Salmos, capítulo de número 33, versículo 20. A nossa alma espera no Senhor,
Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Os cristãos sempre foram perseguidos. Deus nunca disse que neste mundo nós iríamos ter uma boa vida, uma vida regalada, abençoada, não. Na minha Bíblia ele vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Lucas, capítulo de número 21, versículo 17 ao 19. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Deus, Ele é um Deus de proteção. Ele protege o seu povo. Ele livra o seu povo das mãos do homem, das mãos do inimigo. Ele livra o seu povo das trevas. Ele livra o seu povo de perecer. Porque ele disse: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então o que faz a diferença aqui é o que? É o nome de Jesus. Então, para você ver o poder que tem o nome de Jesus. Mas vão te perseguir. Mas Jesus acabou de falar: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. E o 19 ele vai dizer: na vossa paciência possuir a vossa alma. Ele está dizendo que você tendo paciência, a sua alma herdará o céu. A sua alma chegará até Deus. Amém? Vamos dar continuidade na parte 2 desse estudo. Fiquem todos na paz do Senhor.